Olá, com um imenso prazer estamos de volta aqui com Easy Espiritualidade, voltando a buscar soluções para os nossos problemas na Bhagavad Gita, a ciência suprema da alma. E hoje vamos terminar a plataforma do orgulho. Já fizemos tantos outros sentimentos, fizemos a raiva, a confusão, lidando com o inimigo, lidando com a partida dos entes queridos, desmotivação, depressão, discriminação, medo, se sentindo pecador, se sentindo esquecido, ambição e cobiça, preguiça, solidão, se sentindo perdendo a esperança, se sentindo perdido, praticando o perdão, e agora estamos terminando a plataforma do orgulho. E essa plataforma foi uma plataforma que nos ensinou muito bem, junto das outras plataformas, porque, afinal de contas, são todos os sintomas, os sentimentos que nós trazemos dentro de nós e que precisamos dar um jeito neles, no bom sentido de organizá-los de acordo com a orientação da Suprema Personalidade de Deus, da filosofia Bhaktivedanta, a filosofia da ciência, da devoção, e ouvindo atentamente aos versos, nós vamos dando sequência a nosso estudo. Afinal, nós estamos estudando, nós estamos aqui buscando esse conhecimento tão importante. E hoje vamos ao o último verso da plataforma do perdão, do orgulho, perdão. Estamos no orgulho, no último verso, capítulo 18, verso 58. Vou fazer aqui minhas reverências. Gyana Timiranda Sya, Gyana Janas Lakaya, Chakshu Milita Jena Tasmaishi Guru Venamaha. Tradução do mantra de introdução. Embora eu tenha nascido na mais escura região da ignorância, meu mestre espiritual abriu meus olhos com a luz da tocha do conhecimento transcendental, e a tal mestre espiritual eu presto minhas humildes e respeitosas reverências. Aos mestres espirituais da Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna, ao nosso mestre maior, que é o nosso guru maior, que é o próprio Krishna, o próprio Deus, e a todos os mestres que vêm na sucessão discipular autorizada, até chegar a Srila Prabhupada, nosso querido mestre, que trouxe a consciência de Krishna para retirar os países ocidentais do niilismo e do impersonalismo e trazer uma consciência maior, a consciência de Deus. E ao meu mestre espiritual, Chandramukha Swami. E eu peço desculpas que eu estava tentando organizar aqui a câmera aqui do tripé, do celular, para que vocês possam ter uma boa visão da leitura. Então, a tal mestre espiritual, eu presto minhas humildes e respeitosas reverências a esse conhecimento que nos tira da ignorância. Capítulo 18, conclusão do Bhagavad Gita, a perfeição da renúncia, verso 58. Vamos ver aqui o que é que o Supremo nos orienta na plataforma do orgulho. Se te tornares consciente de mim, superarás por minha graça todos os obstáculos da vida condicionada. Entretanto, se não trabalhares com essa consciência, mas agires com falso ego e deixares de me ouvir, estarás perdido. Vou repetir mais 2 vezes. Se te tornares consciente de mim, superarás por minha graça todos os obstáculos da vida condicionada. Entretanto, se não trabalhares com essa consciência, mas agires com falso ego e deixares de me ouvir, estarás perdido. Última vez. Se te tornares consciente de mim, superarás por minha graça todos os obstáculos da vida condicionada. Entretanto, se não trabalhares com essa consciência, mas agires com falso ego e deixares de me ouvir, estarás perdido. Peço perdão pelo barulho, que o prédio onde me encontro está fazendo obras.
Espero que não atrapalhe a leitura. Então, fazendo uma contextualização aqui, o próprio Supremo, a verdade absoluta, Cristo não todo sol atrativo e atraente das nossas vidas, diz: se você, por minha graça, por minha misericórdia, conseguir ficar consciente de mim, saber que eu, dentro da filosofia Vedanta, a filosofia que leva ao conhecimento de Krishna, eu sou uma pessoa e pela minha graça eu lhe dou a misericórdia para que você saia desta vida condicionada e se livre desses obstáculos da própria vida que nos condiciona. Se não trabalhares com essa consciência, então precisamos ter a consciência de se tornar consciente de Deus, mas agires com falso ego, falso eu, o ahânkara, como é chamado dentro da filosofia, o ahânkara, o falso eu. Então, se você age com falso ego, você não vai ouvir Deus, porque você vai se achar Deus. Srila Prabhupada, ele nos diz que o mal das entidades vivas é que elas se acham Deus, elas querem ser Deus e elas querem ter toda força, poder, fama, riqueza, beleza, conhecimento e renúncia eternos, quando na realidade nós não somos nem eternos, o que é eterno é a nossa alma. Então, a nossa alma, ela é eterna e o nosso corpo é limitado. Então, por isso que a gente cai neste mundo condicionado e tudo aqui existe um início, um meio e um fim. E tudo aquilo que existe início, meio e fim é limitado, é condicionado, é uma ilusão. E tudo aquilo que é eterno, como se diz, como a consciência de Deus é eterna, nesse trabalho de estar pleno de consciência de Deus, dos quais nós não temos consciência de Deus, porque nós caímos neste mundo material justamente por esquecer de Deus, como diz Srila Prabhupada. Nós caímos aqui nesse mundo material porque esquecemos de Deus. E aí, se a gente não escuta Deus, onde é que a gente pode escutar Deus? No Paramatma. Onde é esse Paramatma? Quem é esse Paramatma e onde ele está localizado? Paramatma está localizado no coração de toda entidade viva, móvel e imóvel. Todos têm Paramatma, todos têm a centelha de Deus, tudo que se move é sagrado, e tudo aquilo que também não se move é sagrado, porque foi criado por Deus. Então, quando a gente escuta a intuição, que é a grande alma na pequena alma, situada no nosso coração, quando a gente escuta Deus, a gente vai intuir, e Deus vai nos mostrar no Paramatma o que devemos fazer e o que não devemos fazer. Significado de sua divina graça, Srila Prabhupada. Salve Srila Prabhupada. Quem está em plena consciência de Krishna não fica indevidamente ansioso pela execução dos deveres de sua existência. Os tolos não podem compreender essa grande capacidade e ficar livre de toda ansiedade. Então, o que mais vemos nesse mundo material são pessoas ansiosas, tomando remédio, de tarja preta, vermelha, etc. E por que as pessoas estão tomando remédio? Porque elas estão ansiosas. E por que elas estão ansiosas? Porque elas querem controlar os resultados de suas atividades materiais. E elas não podem controlar, porque quem controla é o próprio Supremo e a própria consciência de Krishna nos traz a graça de sair desses obstáculos desta vida condicionada, que é essa vida que vivemos neste mundo material, sob o jugo da doença, pobreza e dos conflitos. Problemas de doença, problemas de conflitos, problemas de financeiro, são todos esses problemas que nos levam a agir em ansiedade. Para alguém que age em consciência de Krishna, o Senhor Krishna se torna um amigo mais íntimo. Então, quando a gente tem consciência de Deus, Deus tem consciência, e nós estamos buscando Ele, e por isso Ele vai nos reciprocar com aquilo que a gente precisa, passar para evoluir, não com aquilo que a gente deseja. Né? Srila Prabhupada diz, Krishna, ele não dá aquilo que a gente quer, ele dá aquilo que a gente precisa. Então, a gente precisa passar pelas coisas, pelas experiências e eventos que a gente precisa passar para que a gente se torne em consciência de Deus diariamente. Nós temos consciência de Deus, que Deus está no controle. Então, eu não devo me preocupar, mas a gente faz isso? Não. A gente precisa treinar essa consciência de estar consciente de Deus durante o dia. E aí nós vamos ter o maior dos amigos, que é eterno. Essa amizade jamais vai se acabar. Não é como as amizades do planeta material, Terra, elas acabam, a gente se decepciona.
Jamais iremos se decepcionar com o Senhor Krishna, que se torna um amigo mais íntimo de toda a entidade viva. Krishna sempre se preocupa com o conforto do seu amigo e se entrega a ele. Está sempre muito devotadamente ocupado, trabalhando 24 horas por dia para agradar o Senhor. Essa é a verdadeira vida, de estar devotado a Deus. Sempre se lembrar de Deus em 24 horas por dia e nunca esquecer de Deus. E tudo o que fizer, ofertar a Deus. Isso é consciência de Krishna na prática. Portanto, ninguém deve se deixar arrastar pelo falso ego. O falso eu vai lhe colocar em problemas, em ansiedades. E a gente, quando escuta o falso ego, o que é que acontece? Ninguém deve falsamente julgar-se independente das leis da natureza material ou livre para agir como queira. Não. Por quê? Porque ninguém deve, porque quem está sempre devotado a Deus não vai sentir ansiedade. E o meu mestre espiritual, Shandamuka Swami, diz, quando a gente se preocupa, a gente pensa que Deus é impotente. Então, eu quero controlar essa situação, porque se eu não controlar, ninguém vai controlar. Essa é uma grande ilusão. Ninguém deve se deixar arrastar pelo falso eu, falso ego manifestado sobre a forma do conceito do corpo de vida. Ninguém deve falsamente julgar-se independente das leis da natureza material, ou age ou livre para agir como quiser. Todos já estão sob estritas leis materiais. Srila Prabhupada diz, o problema das entidades vivas é que elas não têm medo de Maya. Não têm medo das leis da natureza material, que elas são ferrenhas, elas são estritas. Nada vai escapar às leis materiais. Contudo, logo que haja em consciência de Krishna, o devoto se liberta e fica livre das perplexidades materiais. Libertar-se dessa ilusão. Deve-se notar com muito cuidado que quem não é quem não é ativo em consciência de Krishna, em consciência de Deus, está se perdendo no redemoinho material, no oceano de nascimentos e mortes. Vou ler novamente. Deve-se notar com muito cuidado que quem não é ativo em consciência de Krishna está se perdendo no redemoinho material, no oceano de nascimentos e mortes. Então, muitas vezes a gente acha que está tudo bem, porque não está acontecendo nenhum problema, nenhuma miséria. Não tem nada bem, minha gente. Aqui nesse mundo material, jamais a gente vai ser feliz eternamente e as coisas vão estar bem eternamente. Por quê? Porque nós estamos sob estritas leis materiais e a gente está preso. As perplexidades materiais são os nossos problemas, são as nossas misérias, são nossas doenças, são as nossas preocupações. Então, quem não é consciente de Deus, quem não trabalha a sua consciência de Deus, está se perdendo neste redemoinho material, no oceano de nascimentos e mortes. Na verdade, nenhuma alma condicionada sabe o que deve ou não deve ser feito, mas quem age em consciência de Krishna está livre para agir, porque tudo é inspirado por Krishna. Então, se eu quero fazer uma viagem, eu consulto Deus. Deus, eu estou querendo fazer isso. Estou com esse plano X, querendo fazer essa viagem para tal lugar. Até mesmo se você for viajar para um retiro espiritual, como eu fui recentemente, né? Fui estudar o livro chamado Bhagavatam. Eu, antes de ir, eu entreguei essa viagem a Deus. Por quê? Porque eu já tinha tentado 2 vezes ir para a Ecovila Govardhana, no interior de São Paulo, para fazer esse retiro, e não tinha conseguido chegar lá. 2 vezes aconteceram 2 equívocos, e um causado pelas kleshas, pelas misérias do tempo, misérias que eu digo assim, por problemas relacionados a uma tempestade, porque nós estamos sob o jugo da natureza, e outra vez por um motivo de doença, não minha, mas de um ser que eu tomo conta, um gato que adoeceu. Então, por que eu estou contando isso? Porque eu planejei 2 vezes ir, com passagem, com tudo pago, e não deu certo. Talvez eu estava errando em algum ponto, de não entregar essa viagem para Deus de coração, para Krishna, e dizer, Senhor, Tu és o Senhor de todas as coisas. Não existe nada que não tenha a vossa
imagem, vosso controle. Tudo está em Deus, Deus está em tudo, tudo está em Cristo está em tudo. Então, não existe nada que esteja separado de Deus. Então, a partir desse momento que você se entrega de coração e você entrega sua vida como oferenda a Deus e sabe que Deus controla tudo, e se você viaja é porque Deus está ali permitindo, né? Mas aí você vai agir em consciência de Cristo em tudo que acontecer, você vai ser inspirado por Krishna para fazer ou não fazer. E até mesmo, muitas vezes, por não dar certo uma viagem, Deus também está sendo lhe inspirando a você não viajar, porque não chegou a hora certa. E isso tudo é confirmado através da consciência de Krishna, porque tudo é inspirado por Krishna e confirmado também pelo nosso mestre espiritual. Por quê? Porque a gente conversa com ele e conta a ele as coisas, né? Não vai contar qualquer besteira, qualquer prajalpa, qualquer conversa desnecessária. E ele vai lhe instruir e dizer, espere, não é a hora. Converse com Krishna, converse com Deus. E nesse processo, a gente vai tendo a certeza que a gente está vinculado a Deus, que a gente está em consciência de Deus. O ponto aqui, desse último verso, da plataforma do orgulho, é exatamente isso, é você ser consciente de Deus e não se achar de Deus. E saber que você está sobre as estritas leis materiais e que logo você, agindo em consciência de Krishna, você se liberta dessas ansiedades, dos medos, dos controles, da raiva, do ciúme, e sabe que Deus controla tudo mesmo. Se existe uma certeza na minha vida, é que Deus controla tudo. Eu antes não pensava assim, mas há 3 anos estudando, no meu 4º ano, a filosofia da ciência da devoção, Bhakti Yoga, eu sei que hoje eu não controlo absolutamente nada, eu tenho meus desejos e entrego para Deus. Deus é quem sabe se eu vou, se eu não vou, se vai dar certo, se não vai dar certo, se vai acontecer algum imprevisto. Por quê? Porque essa vida material é cheia de perplexidade, onde você fica assim, meu Deus, isso aconteceu. E isso acontece porque a gente está inserido nesse mundo, nesse oceano, nesse redemoinho material e nesse oceano de nascimentos e mortes, para viver este nosso karma, que precisa ser resgatado, oferecendo todas as ações para Deus, Karma Yoga, para que a gente busque Deus através da Jnana Yoga, a Yoga do conhecimento, e para que a gente pratique Bhakti, a Yoga da devoção. E aí a gente, praticando essa ciência, porque tudo aquilo que é teoria, prática, e você colhe o resultado, é uma ciência comprovada na sua vida, no seu dia a dia. Mais do que ninguém, o maior cientista da sua vida é você próprio. Sabendo que essas leis que se operam na sua vida vêm do maior cientista universal, da mente universal, da grande verdade absoluta, que é o próprio Krishna. Então, nesse processo, se você agir em consciência de Krishna, você jamais estará perdido e não vai mergulhar nesse sentimento de orgulho, de presunção, de vaidade, etc, etc. Eu sou Ana Cláudia Chandra, prazer estar de volta aqui no ISO Espiritualidade, dando continuidade. Nós vamos começar no próximo compartilhamento, vamos começar a plataforma Procurando a Paz, e vai para o capítulo 2, do verso 66, no próximo compartilhamento, aqui comigo no ISO Espiritualidade. Se você gosta do que eu falo, deixe seu like, o joinha, e ajuda a esse canal a chegar a mais pessoas, e compartilhe sabedoria, porque a gente está aqui para estudar, aprender, ensinar e compartilhar a ciência da consciência de Deus. Com gratidão, encerro mais um dia. Gratidão.